Saudações a todos, que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare nesse momento, que os amigos espirituais estejam junto conosco, nos inspirando para que possamos entender melhor os estudos que nós faremos hoje. O nosso tema de hoje vai ser extraído do Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós vamos estudar a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E eles dizem assim: não só influenciam, como na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Aí nós lendo essa questão, nós já começamos a tentar entender como é que eles nos dirigem. Eu não tenho um pensamento próprio. Como é que eu vou saber o que é meu e o que não é meu? Né? Então o Kardec também pergunta para os espíritos: como é que eu vou distinguir qual é o meu pensamento e qual é o pensamento que é sugerido por esses espíritos? Aí a espiritualidade superior vai orientar a Kardec: olha, observe o que vocês pensam. Aí vocês vão saber se esse pensamento é bom ou se não é bom. Porque se você está tendo um bom pensamento, você vai estar envolvido por espíritos bons, ou seja, o seu amigo espiritual, o seu anjo da guarda, espíritos amigos que estão ali sempre junto com vocês, e pode ser até espíritos familiares e criaturas familiares que não reencarnaram ou até que já desencarnaram e que estão ali nos orientando e de certa forma tentando nos mostrar o caminho reto, quando nós estamos pensando positivo. Só que na maioria das vezes, os nossos pensamentos não são muito positivos. Nós vivemos uma vida de relação, né? Então nós vivemos num mundo um pouquinho ainda atabalhoado, um pouquinho difícil, né, tumultuado. Vemos muitas pessoas com pensamentos negativos, pensamentos às vezes até de maldade. E tudo isso são vibrações que ficam no ambiente, ou ficam na crosta da Terra. E nós somos envolvidos por esses tipos de pensamentos negativos. E nós trazemos também em nós tendências negativas. Porque nós no passado fizemos muitas coisas que hoje nós não faríamos, mas está lá em nós, está lá no nosso inconsciente, às vezes está arraigado em nós trazemos essa tendência, lutamos contra, tentamos evitar termos determinados pensamentos ou determinadas ações, mas isso ainda está em nós, enraizado em nós. Então o que acontece? Como nós vivemos uma vida de relacionamento, às vezes tem uma situação com um companheiro, com uma criatura qualquer que fale alguma coisa que nos desagrada, que nos incomoda, aí nós começamos a o quê? Pensamentos negativos. Né? E começamos a remoer aqueles pensamentos negativos em relação àquela pessoa ou à atitude daquela pessoa. Então, nós quando começamos a pensar dessa forma, nós baixamos o nosso padrão vibratório. E nós entramos em sintonia com espíritos desencarnados que pensam da mesma forma. Mas Kardec fala: poxa vida, mas eu vou atrair assim tão fácil esses espíritos? Não é atrair. Aí os espíritos superiores vêm explicar novamente: olha, nós vivemos uma vida de relação, tanto encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado e desencarnado com desencarnado. Porque o mundo espiritual é um mundo paralelo ao seu, ou seja, é um mundo paralelo ao nosso, só que numa dimensão diferente. A diferença é que nós não os vemos, alguns até veem, e outros até ouvem, né? Mas a maioria de nós não vemos e não ouvimos, mas eles nos veem e nos ouvem. Né? E isso é que acaba, de certa forma, nos confundindo, porque aqui nós nos relacionamos, conversamos através das cordas vocais. No mundo espiritual, o relacionamento é todo mental, as conversas são mentais. Lógico que são aqueles espíritos que estão no mesmo padrão vibratório que conversam entre si e se ouvem. Os que estão no nível acima, que são os espíritos superiores, os inferiores não conseguem vê-los e não conseguem ouvi-los, assim como nós não vemos os desencarnados. Mas os superiores os veem e os ouvem também. Então não existe segredo para o mundo espiritual. É aí que Kardec questiona: poxa, mas então mesmo eu estando achando que estou isolado, meus pensamentos estão sendo ouvidos no mundo espiritual? Sim, estão sendo ouvidos. E as criaturas que se aproximam de nós são aquelas que pensa da mesma forma, que tem o mesmo tipo de pensamento, gosta das mesmas coisas, né? Então acabam de certa forma nos ouvindo e são aqueles que se aproximam de nós.
E como nós, como falamos, estamos num mundo ainda meio tumultuado, nós nos deixamos envolver por esses pensamentos negativos, baixamos o nosso padrão vibratório e começamos a conversar mentalmente com essas criaturas. Eles nos veem e nos ouvem, como falamos, só que nós não os vemos, mas nós ouvimos os seus pensamentos. Então, quando nós começamos a ser envolvidos por ele, eles estão pensando da mesma forma que nós pensamos, por isso que nós não percebemos a diferença. Porque é pensamentos iguais e eles interferem muito, porque às vezes nós não queremos pensar determinadas coisas, não queremos fazer determinadas coisas. Quantas vezes não acontece conosco, né? Às vezes alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa, nós no primeiro momento nós ficamos irritados, nós pensamos, não, eu não vou fazer nada, deixa para lá, não vou me preocupar com isso, vamos relevar isso. Aí vem aquele pensamento antagônico, mas você vai ficar quieto? Por que você vai ficar quieto? Se você ficar quieto, ele vai se aproveitar de você, vai achar que você é bobo e vai começar a se aproveitar, você vai deixar para lá? Não é assim que nós pensamos? Quer dizer, eu estou recebendo esse pensamento, só que eu acho que os pensamentos são meus, eu não atribuo isso a um ser exterior, eu atribuo esse pensamento a mim, esse conflito de pensamento. Os espíritos falam que não. Porque Kardec também pergunta, né? Como é que eu vou saber qual é o meu pensamento e qual é o pensamento do espírito? Os espíritos superiores dizem, o primeiro pensamento é o seu, sempre aquele primeiro pensamento é o seu. E esse primeiro pensamento, ele pode ser bom, como pode ser mal também, vai depender da nossa personalidade, do jeito que nós somos, das tendências e da vazão que nós demos aos nossos sentimentos. Então, se for um pensamento bom, como eu falei, a pessoa fala, vou relevar, vou deixar para lá, não vou me estressar com isso, não vou ficar criando caso por causa disso. Aí depois vem aquele pensamento, mas se você ficar quieto, o outro vai se aproveitar de você, o outro vai achar que você é bobo e vai começar a te explorar, vai começar a querer te humilhar ou coisa parecida, você vai ficar quieto? Eu acho que o pensamento é meu. Quando na realidade é um ser que está fazendo, jogando essas ideias e eu estou captando. Se eu tenho bons propósitos, o primeiro pensamento meu foi bom e eu não der muita atenção para esse pensamento conflituoso, eu vou continuar lutando para pensar coisas boas, para não ficar pensando nada negativo em relação ao outro. Eu vou levar o meu padrão vibratório, eu vou entrar na sintonia do meu amigo espiritual e vou estar sendo amparado espiritualmente, porque ele vai estar me fortalecendo e me amparando naquele momento. Então vejam, é que os espíritos falam, é só observar. Se você tem um pensamento mau, o primeiro pensamento seu é mau, e aí vem aquele pensamento, não, mas deixa para lá, não vale a pena revidar, não vale a pena ficar se estressando por causa disso. É o amigo espiritual também tentando me auxiliar. Então, é só eu observar qual é o meu primeiro pensamento e o que vem depois. Se o que vem depois, o primeiro pensamento, se ele é bom e o que vem depois são pensamentos negativos, de conflitos ou coisa parecida, eu tenho que afugentar esse tipo de pensamento, porque um espírito inferior que pensa dessa forma, não é que ele é meu inimigo, tá? A gente tem que pensar dessa forma, ele não é nosso inimigo. Ele pensa da mesma forma, então ele acha que está ali, de certa forma, até me auxiliando, tá? Me orientando a fazer a coisa certa. Isso não acontece com a gente? Quantas vezes, né? Entre dois encarnados, dois grandes amigos, um chega a dizer para o outro, olha, fulano fez isso, me incomodou, me magoou, fiquei triste por causa disso. Se chega reclamando de outra pessoa para nós, o que nós fazemos? Você vai ficar quieto? Deixa para ela não. Se você deixar para ela, ele vai continuar fazendo e aí vai se aproveitar de você. Quantas vezes nós não fazemos isso inconscientemente? Não é porque nós somos maus. Querendo, de certa forma, auxiliar aquela pessoa que nós gostamos, aquele amigo que nós gostamos, porque o outro o magoou, o outro fez algum mal para ele. Nós orientamos dessa forma. E o desencarnado é a mesma coisa, ele orienta também da mesma forma, do jeito que ele acha correto. Ele acha que o correto é revidar, o correto não é ficar quieto. Ele pensa que se ficar quieto, o outro vai explorar, o outro vai, de certa forma, achar que ele é bobo, coisa parecida, e então ele orienta da mesma forma. E nós compramos a ideia como se fossem os nossos pensamentos, né? Então, aí é que nós precisamos nos policiar. Então, tem o pensamento bom e tem o pensamento ruim. Se o pensamento, eu pensei, no primeiro momento eu estou com um pensamento negativo, vem aquele pensamento bom, olha,
releva, não liga para isso. Eu tenho que procurar dar atenção para esse pensamento bom. Então o Kardec sempre fala, né? Como me livrar desses pensamentos negativos? Ele sempre fala, fazendo o bem, tendo bons propósitos e tendo fé em Deus. Porque quando nós temos fé em Deus e quando nós fazemos o bem, mal nenhum vai se aproximar de nós. Mas Kardec fala, poxa vida, mas é muito difícil na vida que nós estamos, né? Como é que nós vamos ter condições de lutar contra isso? Como é que eu posso estar convivendo com uma gama muito grande de espíritos e não ter nem percebendo isso? Os espíritos falam, essa é uma coisa tão natural, mas tão natural que nós não percebemos mesmo. E aí aí um exemplo que nós costumamos dar. Quando nós estamos num local onde tem muitas pessoas, né, que eles falam, nós estamos envolvidos por uma gama muito grande de espíritos, mas nem todos nos veem, nem todos nos ouvem. Então tem um exemplo que a gente dá. Quando nós estamos num local, vamos pegar um exemplo, estamos no metrô lotado no horário de rush. Quantas vezes nós estamos no metrô, nós não vemos aquele que está do nosso lado, nem olhamos para a pessoa, não percebemos ela, não percebemos aqueles que estão à nossa volta, às vezes estamos tão preocupados com os nossos problemas que nos sentimos sozinhos mesmo estando num vagão lotado. Às vezes estamos distraídos num celular ou com um livro, coisa parecida, e não percebemos aqueles que estão à nossa volta, às vezes não percebemos nem aquele que está sentado ao nosso lado. É a mesma coisa assim também no mundo espiritual. Então, os espíritos, eles não é todos que estão ali nos vendo e se envolvendo na nossa vida. São aqueles com quais chamam a nossa atenção. Assim como nós no metrô, nós só vamos reparar naquele que chama a nossa atenção ou naquela situação que chame a nossa atenção para uma coisa ou outra. A mesma coisa é o desencarnado. Ele só vai prestar atenção em nós aqueles que realmente pensam como nós e percebem porque estamos no mesmo padrão vibratório, percebem o que nós estamos pensando e às vezes se aproximam de nós até como um conselheiro, vamos dizer assim, só que aconselhando de forma equivocada. Então ele não é um inimigo, ele não é maldoso, ele simplesmente acha que por uma afinidade qualquer, ele acha que está nos auxiliando. Isso acontece constantemente. Isso quando é um estranho que de repente só quer ver o circo pegar fogo. Porque Kardec pergunta também qual a vantagem desses espíritos nos induzir ao mal, o que eles ganham, eles sentem prazer em nos fazer mal? Os espíritos superiores falam que não, eles não sentem prazer nenhum em nos fazer o mal. É que como eles não são felizes, eles não querem que ninguém seja feliz. Esse que é o grande problema. E quando nós damos ouvido ao que eles estão falando, nós acabamos incorrendo em erros. É claro também que às vezes tem desafetos do passado, que às vezes não nos perdoou e querem nos testar também. Às vezes não é só nos fazer mal, eles querem nos testar para ver se nós mudamos. Então começam de certa forma a incutir, eles nos conhecem, eles sabem as tendências que nós trazemos, os vícios que nós tínhamos, e eles começam de certa forma a massagear esse tipo de pensamento na nossa mente. E nós, por termos a tendência, se nós dermos vazão a isso, nós estamos fazendo o que eles querem. Então eles estão de certa forma se vingando, né, e mostrando, ele não mudou nada, é a mesma pessoa, tem a mesma personalidade que tinha antes, então merece sofrer. Ele acha, né, não quer dizer que nós merecemos, ele acha que merece, então continua fazendo isso e nós acabamos seguindo os seus conselhos, eles acabam nos direcionando e fazendo com que nós incorremos em erro. Ao passo que, se nós pensarmos, não, começarmos a vigiar o nosso pensamento e começarmos a pensar de forma diferente, não darmos vazão a esse tipo de pensamentos negativos, nós vamos estar elevando o nosso padrão vibratório, vamos entrar em sintonia com os amigos espirituais, e esses amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nossos amigos, vão nos inspirar e vão nos mostrar o caminho certo e nós vamos estar harmonizados, ou seja, nós elevamos o nosso padrão vibratório e saímos da sintonia daquela criatura que estava tentando, de certa forma, fazer com que nós incorrêssemos em erros. Como é que isso acontece? Porque nós vivemos num mundo onde vibrações, é um mundo de vibrações, realmente. Se nós pegarmos o planeta, ele é repleto de ondas de rádio, ondas magnéticas. O nosso pensamento são ondas também, né? Então, o que acontece? Quando nós emitimos um pensamento, dependendo da forma que nós estamos pensando, essas vibrações poderão ser mais altas ou mais baixas. Se eu estou com pensamentos bons, eu estou pensando numa frequência mais alta.
e aquele espírito que está com pensamentos negativos está com uma frequência menor, então ele não terá acesso a mim e eu terei acesso aos amigos espirituais. Então veja, quando eu estou pensando positivamente, eu saio fora da sintonia desse espírito. Então não preciso procurar, como muitas vezes as pessoas acreditam, locais para afastá-los. É que Kardec, os espíritos falam para Kardec. Kardec pergunta, como afastar essas criaturas de nós? Kardec fala, é só você mudar a sua forma de pensar, os espíritos dizem para Kardec. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu saio fora. Então não preciso buscar locais que os expulse. Quantas vezes nós vemos em casas espíritas pessoas chegando lá achando que estão obsedadas, pedindo para ter um trabalho de desobsessão para tirar o obsessor de perto dele. Quantas vezes na igreja não vão lá pedir para o padre fazer umas rezas lá para afastar o mau espírito que está junto dele. Todos aqueles trabalhos que são feitos em algumas igrejas também para afastar o mau espírito. Os espíritos superiores dizem, não é necessário, basta você mudar a sua forma de pensar. E como é que eu faço isso? Como é que eu os afasto? Pensando de forma positiva, pensando coisas boas, procurando ter bons pensamentos. Aí você vai sair fora da sintonia deles. E pensando coisas boas, tendo bons pensamentos, esse espírito vai estar te observando. E te observando, ele vai ver que você está tendo uma luta muito grande para superar as suas tendências. Ele vai passar a te respeitar. Se é aquele que só quer ver as coisas erradas só porque ele não é feliz e não quer ver os outros felizes, ele vai ver que você lutando contra esse tipo de pensamento, você está se sentindo melhor, você está mais harmonizado, mais calmo, mais tranquilo, mais feliz. Ele poderá pensar, poxa, se eu mudar a minha forma de agir, de ser e de pensar, eu poderei também ser feliz e poderá estar mudando. Aquele que de repente é um inimigo do passado, está observando a nossa luta interior, a nossa luta contra as nossas tendências, procurando fazer o bem, ele vai estar observando e falar, opa, esse não é mais aquele do passado. Ele, tudo bem que no passado fez algumas coisas erradas, mas hoje ele está tentando acertar, hoje ele está tentando fazer coisas boas. Então, ele começa a nos observar e começa a perceber que nós estamos mudando. E percebendo isso, ele começa a perceber que ele também precisa mudar para ele ter paz, para ele ser feliz. Então vejam, quando nós mudamos o nosso padrão vibratório, quando nós mudamos os nossos pensamentos para pensamentos positivos, mais harmoniosos, nós estamos nos auxiliando e auxiliando aqueles companheiros que estão nos desejando o mal. Porque eles também, de certa forma, começam a se modificar porque nós estão nos tendo como exemplo. Então nós estamos fazendo a caridade dupla, caridade para nós e caridade para essas criaturas também. Então vejam, quando nós mudamos, auxiliamos e muito essas criaturas. E por isso que os espíritos falam que precisamos estar procurando estarmos sempre numa boa sintonia, num bom padrão vibratório. E isso não é somente quando estamos em vigília, quando estamos acordados. Porque Kardec também pergunta, olha, às vezes a gente acorda angustiado, meio ansioso, às vezes até meio deprimido, nervosos, e se tivemos uma boa noite de sono, por que isso acontece? Os espíritos superiores falam, porque você não se preparou na hora de dormir. Porque quantas vezes nós vamos dormir com pensamentos negativos? Situação do nosso dia a dia, às vezes guardando mágoa de algo que fizeram para nós, e nós vamos dormir, ao deitar começamos a pensar nisso. Então quando o corpo dorme, o corpo repousa. O espírito ele não dorme, ele se emancipa e vai para o mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, ele vai continuar da mesma forma com os mesmos pensamentos. Então ali, se ele tinha algum desafeto, estava pensando mal desse desafeto na hora de dormir, ele vai reencontrar com esse desafeto no mundo espiritual. Porque o desafeto também está dormindo nesse momento. E vai continuar com a sua briga, a sua guerrinha particular no mundo espiritual. Se é aquela pessoa que está desanimada da vida, que acha que tudo dá errado na sua vida e fica pensando nisso na hora em que vai deitar, dorme pensando nisso, no mundo espiritual ele continua pensando nisso, vai acordar deprimido, vai acordar ansioso, vai acordar triste, angustiado, porque não vê solução para o seu problema, porque está com a mente fechada naquele tipo de problema. Então os espíritos falam, na hora que formos dormir, precisamos entrar em prece, pedir auxílio para os nossos amigos espirituais, afastar aqueles pensamentos negativos do nosso dia a dia, pelas situações que estamos passando, e procurar ter bons pensamentos e pensamentos sempre elevados,
que aí nós estaremos nos modificando, aí estaremos em sintonia, estaremos nos direcionando a esses amigos espirituais quando estamos dormindo, e ali eles vão nos amparar, eles vão nos consolar e vão nos mostrar que isso tudo é passageiro, vão nos mostrar o que nós precisamos fazer para solucionar aqueles problemas. Diferente do que nós ficarmos alimentando o problema, nós vamos buscar solução e acordamos às vezes disposto, mais disposto, melhor, porque não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos, isso vai ter solução sim, e durante o dia a dia nós acabamos encontrando a solução para esse problema. Por quê? Porque nós nos preparamos no momento de dormir. E também aquelas criaturas com quais nós temos dificuldades de relacionamento, né? Principalmente aquelas pessoas encarnadas que nós sentimos dificuldades até de nos aproximarmos dela, sentimos às vezes até uma certa repulsa e não sabemos por quê. Vamos parar para analisar, quando existem situações de desafetos, alguns desafetos que nós temos, quando nós nos lembramos desses desafetos, o que nós pensamos a respeito deles? Normalmente nós costumamos a pensar somente nos erros, nos defeitos e tudo coisa ruim que essa criatura tem. Nós nunca paramos para ver as qualidades dessas criaturas, nunca pensamos nas qualidades. E é isso que os Espíritos falam. Procure ver nas pessoas as qualidades que elas têm, não só os defeitos, porque defeitos todos nós temos, mas todos têm qualidades. Se nós começarmos a olhar e buscar as qualidades dessas criaturas, nós vamos chegar à conclusão que elas têm mais qualidades do que defeitos. Aí nós vamos começar a enxergá-las de forma diferente também. Enxergando-as de forma diferente, o nosso pensamento em relação a ela vai modificar também. Então veja, tudo uma questão de sintonia, de pensamento. Quando nós afugentamos esses pensamentos negativos quando nós falamos, pode ser pensamento de ódio, de angústia, seja qual for, procurarmos afastar isso de nós. Nós estamos aqui para superar isso. Se estamos passando por determinadas situações, é porque nós temos condições de superá-las. Sabíamos que ia passar por isso e sabíamos que teríamos condições de superar. Só que às vezes, chegando aqui, quando é colocado um véu, nós nos esquecemos e achamos que não, que a minha vida é muito ruim, então nos colocamos numa situação de vítima, às vezes, achando que Deus está nos castigando. Quando nós mudarmos isso, fala, não, peraí, se eu estou aqui, estou passando por isso, é porque eu posso, eu tenho condições de superar, então por que eu vou ficar pensando só coisas erradas? Não, se eu não me dou bem com a criatura, eu vou tentar conviver da melhor maneira possível com ela, mesmo não tendo condições de me reconciliar com ela agora, mas eu não vou pensar mal a respeito dela, já muda, porque a felicidade está em mim. Se eu ficar pensando só coisas erradas, só coisas negativas, eu vou sofrer. Se eu ficar buscando coisas positivas, coisas boas, eu vou estar em paz. Eu estando em paz, eu serei feliz. É isso que os Espíritos nos mostram. Mudar a forma de encarar a vida, mudar a forma de encarar as pessoas e vigiar o pensamento. Principalmente o pensamento. Porque quando nós começamos a dar vazão aos pensamentos que vêm, precisamos observar bem, muitas vezes não são nossos, como o Espírito falou, estamos sendo direcionados, estamos sendo manipulados e achamos que são os nossos pensamentos, porque nós trazemos as tendências também e confundimos nossos pensamentos com esses tipos de pensamentos, né? Então, quando nós paramos e começamos a pensar de forma diferente, nós vamos começar a mudar. Então, o Kardec pergunta, como neutralizar a influência desses espíritos? Os Espíritos Superiores dizem, fazendo o bem e tendo fé em Deus. Se você tem fé em Deus e está sempre fazendo o bem, você começa a neutralizar esse tipo de pensamento negativo. É lutar contra isso. E Kardec também pergunta, bom, tudo bem, mas é estranho esses espíritos virem nos fazer mal. Será que é uma missão, que esses espíritos vêm com a missão de nos fazer o mal, para nos castigar, para fazer com que nós resgatemos coisas do passado? O Espírito fala, não, ninguém nasce para fazer o mal, todos reencarna, né? Ninguém reencarna para fazer o mal, todos nós reencarnamos para aprendermos a nos amar, para aprendermos a ser tolerantes, a sermos pacientes e vencermos orgulhos e tendências negativas que nós trazemos. Ninguém reencarna para fazer o mal um para o outro, né? Então não é uma missão
Isso é tendência que a criatura traz e por fraqueza espiritual ela continua dando vazão e continua fazendo mal. E pensando coisas erradas. Então, é mudarmos isso em nós. Então, todos, mesmo aquele que às vezes nós olhamos como uma criatura má, ela não é má. Ela traz a tendência e não está conseguindo superar essa tendência negativa. Então, nós vemos as coisas erradas acontecendo e às vezes até pensamos, mas que mundo que nós vivemos? Às vezes nós vemos o Espírito questionando, esse mundo nunca vai ser um mundo de regeneração, nós só vemos coisas ruins acontecendo. Como é que pode? O Espírito fala, não, todos estão tendo oportunidades. Alguns estão conseguindo aproveitar essas oportunidades, outros não estão. Então nós vamos permanecer nesse planeta, alguns de nós, muitos de nós, ou a grande maioria de nós, vamos permanecer aqui porque estamos conseguindo, de certa forma, trabalhar em nós essas deficiências e estamos superando. Outros não estão superando, talvez reencarnem em mundos mais primitivos por um tempo. Logo, quando eles se modificarem nesses mundos mais primitivos, quando eles começarem a trabalhar para o bem, eles voltarão a reencarnar na Terra. Outros já estão num padrão mais elevado, né? um padrão moral mais elevado, que já passam a reencarnar em mundos mais felizes do que o planeta Terra. Então vejam, todos nós estamos tendo oportunidades de repararmos isso e de nos modificarmos, nos melhorarmos e encontrarmos paz. Porque o que é a paz? A paz, o céu, o paraíso que Jesus ofereceu para nós, é justamente essa paz de espírito, é a consciência tranquila. Quando eu tenho a consciência tranquila, eu tenho paz. E eu tendo paz, eu vou me sentir no paraíso. Né? Então, é começar a observar e buscar essa paz dentro de nós, não exterior. Porque nós buscamos a felicidade sempre no outro, queremos que o outro haja de uma forma que nos faça feliz. Não é isso. O outro tem as suas deficiências, assim como nós temos a nossa. Então nós precisamos ser felizes com as nossas atitudes, como Jesus nos ensinou, como Jesus nos mostrou, como Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Qual é a paz de Jesus? É aquela consciência tranquila, aquela coisa boa que Jesus nunca não via mal em ninguém. Ele, mesmo quando ele estava sendo açoitado, que ele estava a caminho do Gólgota, que estava sendo chicoteado, em momento algum ele se revoltou com aquelas pessoas que estavam maltratando. Mesmo no momento em que ele desencarnou na cruz, né, no último momento dele, ele pediu para Deus, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, ou seja, ele veio nos mostrar como agir para ter paz, para ser feliz. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, porque se nós seguirmos os seus exemplos, se nós entendermos o que ele nos trouxe, e que o que ele nos trouxe, o que é? É tolerância, compreensão, amor e caridade para com o próximo. E nós começarmos a praticar isso, esse é o caminho, nós vamos encontrar a paz. A paz que ele disse que é a paz que ele nos dava, né? Ele é o caminho, a verdade, porque o que ele mostrou é uma realidade. Enquanto nós não passarmos a agir dessa forma, nós não seremos felizes. E a vida? Sou o caminho, a verdade e a vida, porque a partir do momento que nós conseguimos superar as nossas tendências, começarmos a amar o nosso semelhante, começarmos a procurar fazer somente as coisas boas, nós ganharemos a vida, que é a vida espiritual, que é aquela vida sem dor, sem sofrimento. Vamos ter às vezes dificuldades? Vamos, porque faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Mas não vamos olhar isso como um castigo. Vamos passar por essa situação sem dor, sem sofrimento. Vamos encarar isso como uma necessidade para o nosso progresso, para que amanhã sejamos mais felizes, para que amanhã sejamos melhores. E aí, agindo assim, nós vamos estar sempre pensando positivamente, dando vazão somente às coisas boas, nós acabamos, de certa forma, nos afastando daqueles que pensam negativamente, daqueles espíritos que querem realmente ver o sofrimento do próximo, ou talvez estaremos servindo de exemplo para eles, para que perceberem que para ter paz e ser felizes, eles precisarão se modificar também. Ou seja, estaremos fazendo uma caridade também para com eles. Então, companheiros, não é que essas criaturas estão aí para nos fazer mal. Não.
O mal somos nós que fazemos quando nós damos vazão ao mau pensamento. Mas nós temos também os amigos espirituais que estão sempre nos mostrando o que é o correto, sempre nos inspirando os bons pensamentos. Nós precisamos aprender a ouvi-los. Então, no momento difícil, no momento que tivermos com alguma dificuldade, melhor coisa, fazer uma prece. Pedir auxílio a esses amigos espirituais. E esse auxílio virá, podemos ter certeza. O auxílio virá, porque a espiritualidade nunca nos desampara. Deus não nos desampara. Jesus está junto conosco. Então, é nos apegarmos a esses companheiros que estão ali nos fortalecendo. E fazendo isso, esses companheiros não terão acesso a nós e podemos ter certeza, nós estaremos auxiliando-os também. E aí nós encontraremos a paz e aí nós seremos felizes. Né? Então não é ficarmos receosos porque temos espíritos inferiores, às vezes tentando, né, fazer com que nós incorremos em erro, porque nós temos o livre-arbítrio. Eles podem até tentar, mas nós só faremos se nós quisermos. Eles não nos obrigam a isso, não tem essa condição de fazer, de nos obrigar. Né? Então, é o que os espíritos superiores dizem a Kardec. Mude a forma de pensar. Pense de uma forma positiva. Ame o seu próximo. Seja tolerante, seja paciente e seja uma pessoa boa. Aí você vai estar fazendo tudo que é o correto, vai estar num padrão vibratório melhor e só vai ter boas inspirações, só vai ter bons espíritos te orientando nesse momento. Mesmo que eles digam para você o que você deva fazer, eles não vão te dirigir. Eles vão te dar vão te dar a liberdade para você escolher o caminho certo. E você escolhendo o caminho certo, você será feliz e você terá paz. Essa é a mensagem que os Espíritos nos passam no Livro dos Espíritos. No primeiro momento parece ser uma coisa assustadora, mas quando nós vamos desenvolvendo as leituras, nós vamos desenvolvendo a compreensão do que os Espíritos estão dizendo ali, nós vamos percebendo que eles só estão nos mostrando que é uma realidade nossa e que nós podemos muito bem superar isso sem muito esforço. Basta trabalharmos para o bem do próximo e o nosso também. Eu agradeço a atenção de todos, dos senhores e das senhoras, e espero estarmos juntos novamente estudando, que é muito bom quando nós estudamos, compreendemos e percebemos que nós estamos aqui para sermos felizes. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau.